Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Estou feliz com a presença de vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Estou feliz também com a participação daqueles que nos assistem aí pela internet. É uma alegria muito grande ter vocês também aí conosco. E recebam também o meu abraço nessa noite de domingo. E quero dizer que os que estão longe, se você quiser fazer um pedido de oração, escreva aí nos comentários aqui do lado, né? E nós estaremos orando por você. Eu gostaria então, nesse momento, de meditar na palavra de Deus junto com vocês que estão aqui e com os que nos assistem ao longe. Eu peço que vocês abram as Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 17. Tiago 2, 17, que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de ler a tua santa palavra, e agora que iremos meditar nela, te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações. Eu me coloco em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Unge os meus lábios, Senhor, e fala ao coração destas pessoas que me ouvem. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Que assim seja. Amém. Eu gostaria de ter a sua atenção nessa noite para a meditação na palavra do nosso Deus. Eu quero meditar com vocês a respeito da fé verdadeira em Jesus Cristo. É impressionante. Por exemplo, nós que vivemos aqui num país cristão, se eu sair aí pela rua perguntando se as pessoas creem em Jesus, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Você tem fé em Jesus? Qual será a resposta que eu vou obter? A maioria das pessoas, elas vão dizer para mim que elas creem em Jesus. Dificilmente, até tem, né? Mas dificilmente eu vou encontrar pessoas que dizem que não creem no Senhor Jesus. Mas eu quero questionar nessa noite essa fé que essas pessoas dizem ter. Nós temos então um monte de gente que diz ter fé, que diz acreditar em Jesus, que diz que crê que Jesus de fato é o Senhor, mas essas pessoas, elas vivem de uma maneira, elas agem de uma maneira que está dizendo outra coisa. É aquilo, de repente alguém diz, eu te amo, mas te faqueia, te dá um tiro, te mata. Quer dizer, aquela palavra, ela não foi verdadeira. A ação, o comportamento da pessoa, ele não foi de acordo com aquilo que a pessoa ela falou. E é aqui que eu quero, nessa noite, então, meditar com você. Veja a pergunta que foi feita aqui. Você tem fé? Aí a pessoa diz, sim, eu tenho fé. Aí ele diz, então, me mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras, eu te mostrarei a minha fé.
Preste bem atenção. A fé, ela é algo abstrato, né? É alguma coisa interior. A fé é algo que não pode ser visto. Ela é um sentimento, né, que está lá no coração das pessoas. Ela não pode ser vista. Você olha para mim aí e você não consegue ver fé. Você não consegue ver a minha fé no meu rosto, no meu corpo, expressa no meu corpo. Mas existe uma forma da fé ela ser observada. Existe uma forma da fé ela ser vista. Veja, é quando a gente manifesta as obras. Por exemplo, aquilo que eu faço, as atitudes que eu tomo, a maneira como eu ajo e reajo. Isso mostra se eu tenho ou não tenho fé. Isso faz com que a minha fé ela se torne evidente. Quando Jesus esteve entre nós, Ele curou, Ele libertou, Ele até ressuscitou mortos. E em muitos dos milagres que Jesus ele realizou, Ele fazia a seguinte declaração: eu vejo a tua fé. Então ele conseguia perceber a fé nas pessoas. Mas como que ele via a fé? Se a fé ela é abstrata, se ela é subjetiva, se é uma coisa que está no coração, ele via a fé das pessoas pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua prática, pela maneira como elas agiam. Vou dar um exemplo. Lembra daquele homem que era paralítico, que vivia numa cama, e Jesus estava lá perto, numa casa, reunido com uma multidão ali, e aquele homem pediu para que os amigos dele o levassem no seu próprio leito até a presença de Jesus. Quando eles chegaram lá, a multidão estava dentro e fora da casa, de tal maneira que não tinha como eles chegarem com o homem na cama até a presença de Jesus. E eles então subiram no telhado, destelharam a casa e baixaram o homem deitado na sua própria cama, né? Quer dizer, Jesus estava lá pregando e de repente lá se via uma cama descendo, né, do telhado e um homem deitado nela. E quando Jesus viu isso, ele disse assim: eu vejo a sua fé. A tua fé, só uma pessoa que tem fé, só uma pessoa que realmente acredita, seria capaz de fazer uma coisa como essa. Então, é quando a pessoa ela toma a atitude, é quando ela age, é quando ela coloca em prática aquilo que ela está dizendo que ela crê, é que ela mostra a sua fé. Lembra daquela mulher também do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com uma hemorragia, mas ela disse: se eu ao menos tocar na roupa de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada. Só que, como a doença que ela tinha era essa doença de perder sangue, isso na cultura deles era um problema muito sério, porque a mulher era considerada imunda quando ela estava nessa situação. Ela não podia tocar em ninguém, por isso que ela queria tocar pelo menos na roupa de Jesus. E ela saiu de casa, entrou no meio da multidão e tocou na roupa de Jesus. E ela tocou com tanta fé na roupa de Jesus, que Jesus parou e disse: alguém me tocou.
E os discípulos disseram, mas todo mundo está te tocando. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. E aí ela, trêmula, com medo, disse, fui eu que te tocou. E ele disse para ela, mulher, a tua fé te salvou. Você está curada. Você está curada pela sua fé. Então, a fé daquela pessoa foi algo assim tão grande que ela teve essa atitude, a coragem de sair de casa, a coragem de entrar no meio da multidão, a coragem de tocar, ao menos na roupa do Senhor Jesus. Tudo isso para mostrar, para que a fé dela se tornasse evidente. Lembra daquele oficial lá do exército romano, que foi também lá na presença de Jesus e pediu para que Jesus orasse pelo servo dele, que estava doente em casa, e Jesus disse que ia lá para orar, e o homem disse para ele, não precisa o senhor ir até lá, basta que o senhor dê uma ordem. Dê uma ordem que eu sei que o meu servo lá na minha casa, ele vai ser curado. E aí Jesus disse, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé como essa. Quer dizer, novamente aqui a fé, ela se tornou evidente. E Jesus disse, volte para sua casa lá, porque o teu servo está curado. E quando ele chegou lá, o rapaz estava completamente curado. E a hora que ele foi curado, foi exatamente aquela hora que Jesus disse, ele está curado. Olha, quando a gente crê, de fato, de verdade, a gente então toma uma atitude. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é Deus? Você crê que Ele é o Senhor? Então, entregue para Ele a sua vida. Jesus Cristo, Ele disse assim, ó, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Aí você diz que crê. Então, se você crê, para você provar que você crê realmente que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, é o Salvador, você tem que se batizar. E aí quando você desce lá nas águas do batismo, aí a sua fé, ela se torna evidente. Todos os que estiverem lá, todos no céu, na terra, no mar, onde tiver alguém para ver, vai perceber, aquela pessoa crê, aquela pessoa tem fé, aquela pessoa se tornou um servo do Senhor. Olha, o pessoal tem por aí um adágio, né, popular, que é uma frase que eles costumam dizer assim, quando eles querem mostrar que uma pessoa diz uma coisa e faz outra. Quando ela diz que crê e não crê, quando ela diz que está e não está, quando o comportamento da pessoa é diferente daquele que ela está dizendo que vai ter, que é a história do paraquedas, né? O camarada coloca um paraquedas, pula lá das alturas, e aí no meio do caminho o paraquedas diz, estou contigo e não abro. Quer dizer, não está, né? E é assim que muitas pessoas, elas têm agido com relação ao Senhor Jesus, à fé. Olha, Jesus, ele contou uma parábola para ilustrar isso que eu estou tentando explicar aqui para você, de que a fé, ela realmente ela se manifesta nas atitudes, no comportamento, no obedecer a palavra, no cumprir aquilo que está se dizendo, né? Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que dois homens foram construir uma casa. Um era tolo
Quero dizer para vocês, todos aqueles que não creem de verdade, todos aqueles que duvidam de Deus, de Jesus, que não abrem seus corações, que não vêm servir a Deus, são tolos. É interessante que eles acham que os tolos somos nós, né? Os incrédulos, os ateus, eles acham que tolos somos nós que estamos na igreja, que estamos servindo a Deus, que estamos buscando ao Senhor. Mas na verdade, tolo é aquele que não crê em Deus. Tolo é aquele que vive longe de Deus e que está distante do Senhor. E Jesus disse que um era tolo. Então o tolo, o que fez? Ele construiu a casa dele na areia. E aí o que aconteceu? Veio o vento, veio a tempestades, e a casa que tinha sido construída na areia, ela desabou. E o homem ficou sem casa. Mas Jesus disse que tinha um outro homem sábio, inteligente, que ele foi e construiu a casa dele na rocha. E esse que construiu a casa na rocha é um homem inteligente, é um homem sábio. Ele constrói num lugar onde pode ter alicerces reais, fortes. E veio o vento, veio a tempestade, veio as intempéries da vida, né? Mas a casa não desabou. A casa permaneceu porque ele estava firmado na rocha. E aí Jesus disse o seguinte, que o tolo que constrói a sua casa na areia é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então veja, muitas pessoas têm ouvido o Evangelho. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus. Muitas pessoas até se emocionam ao ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas na hora de praticar, na hora de viver, na hora de dar um outro passo, elas não dão. Então elas estão construindo a sua casa na areia. E diante da tempestade a casa vai desabar. Agora, aquele que constrói a sua casa na rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esse que pratica a palavra de Deus é o sábio e é o homem que tem fé. Porque eu estou ouvindo a palavra e eu estou praticando a palavra. Eu estou dizendo, eu creio em Ti, Jesus, e por isso eu estou Te seguindo, por isso eu venho à igreja, por isso eu me batizo, por isso eu abandono as drogas, eu abandono a bebida, eu abandono o cigarro, eu abandono o pecado, eu mudo de vida, porque eu creio em Ti. Esse é o que está construindo a sua vida na rocha. Olha, a palavra de Deus para nós é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Irmãos, amigos, esta é a palavra que eu quero deixar no seu coração. Não apenas diga que você crê, mas mostre que você crê com as suas atitudes, com a sua maneira de viver. Imagina, por exemplo, de repente você vai andando numa estrada e aí tem alguém lá no meio da estrada dizendo: olha, não continue por esse caminho, porque lá na frente tem um abismo. Se você continuar nesse caminho, você vai cair no abismo. E aí a pessoa aqui diz: tá, obrigado, eu acredito.
Obrigado pela informação, mas nem liga e continua no caminho. Ela creu ou não creu? Ela não creu. A sua atitude mostra que ela não creu. E qual vai ser o resultado disso? Ela vai cair lá no abismo, lá na frente. Mas quando a pessoa ela vê numa estrada, de repente alguém para e diz, olha, tem um buraco lá na frente, tem um abismo lá na frente, não continue por esse caminho, porque esse caminho vai te levar para a morte. Volte, se converta aí, dê meia volta e vá por outro caminho. E a pessoa diz, obrigado, eu acredito no que você está dizendo, e dá meia volta e vai procurar outro caminho. Essa realmente creu. Ela acreditou, e a atitude dela, a vida dela, mostra que ela creu. Então, em tudo, irmãos, na vida cristã, na fé, no caminho de Deus, não basta apenas a gente dizer assim, eu estou contigo, mas não abro, né? Não é assim. Se está, então tem que abrir. O paraquedas tem que abrir, porque aí eles, quando ele abrir, vai mostrar que está realmente junto, de verdade. Não é? Quer dizer, é aquilo, por exemplo, a pessoa ela ouve pregar, ela ouve falar sobre o dízimo. E aí a pessoa ela diz, eu acredito que o dízimo é verdadeiro, que o dízimo é bíblico, que o dízimo é para os dias de hoje. Acredito que o dízimo faz parte da palavra de Deus, que quem dá o dízimo abençoa, é abençoado, prospera. Eu acredito. Mas e aí, ela dá o dízimo? Se ela diz que acredita, mas ela não dá o dízimo, ela ainda não acreditou. Ela não acreditou. E a mesma coisa com relação a tudo. Por exemplo, a palavra de Deus diz para a gente ir pregar o Evangelho, para a gente ir evangelizar, para a gente ir ganhar almas. E às vezes a pessoa ela diz, ela se emociona, e ela diz, eu quero pregar o Evangelho, eu quero cumprir o ID de Jesus. Ela se levanta e diz, eis-me aqui, Senhor, como fez Isaías, mas não vai. Quer dizer, ela está falando uma coisa, mas na hora de colocar aquilo em prática, de tornar aquilo verdadeiro, ela não faz. Por exemplo, o salmista Davi dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele disse, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, que era onde estava o templo. A maior alegria dele, a maior felicidade dele, era poder ir à igreja, ao templo, cultuar, adorar a Deus. Hoje, a gente tem aí um monte de crentes que eles precisam ser adulados para virem à igreja. Ainda hoje eu estava ouvindo um pastor dizendo assim, que ele não gosta muito de ficar adulando os crentes para ir para a igreja. Como é que pode? Até hoje ainda tem crente que precisa ser adulado. Maior dificuldade para ele sair da casa dele e ir para o lugar de culto, de adoração. O salmista Davi diz, olha, mais vale um dia na presença de Deus, dos átrios do Senhor, do que 1000 dias longe dele. O maior prazer dele, de dizer assim, o maior prazer é habitar, morar na casa do Senhor. Esse é o desejo do coração dele. Então veja, a gente hoje, a gente tem muitas pessoas que dizem, eu creio, eu creio, eu aceitei Jesus, eu até me batizei, eu sou da igreja, mas tem muita dificuldade para estar nos cultos e participar das reuniões. Isso está errado. Porque, veja, volto a dizer, se o meu comportamento, se a minha atitude,
Se a minha maneira de viver, ela está contrariando aquilo que eu estou dizendo que eu creio, então eu não estou crendo de verdade. Porque a única maneira de eu mostrar que realmente existe fé no meu coração, que eu creio de verdade, é quando as minhas palavras, elas são também manifestas na minha vida. Né? Eu creio, por isso faço. Eu creio, por isso vivo. Eu creio, é por isso que estou onde estou. Me mostra a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Quero dizer para você, olha, uma pessoa pode sair fazendo caridades, ajudando gente pobre, dando comida para quem tem fome, roupa para quem tem necessidade de roupa, ajudando os carentes. Isso é uma obra maravilhosa, é tremenda, mas não salva. Se alguém pensa assim, eu vou fazer uma obra maravilhosa, vou sair distribuindo comida para todo mundo aí, para que essa minha obra, essa minha boa obra, ela garanta a minha salvação, não vai garantir. Porque não é pelas obras que nós somos salvos, é pela fé. É pela fé. Agora, o que acontece é o seguinte: quando a pessoa ela crê e ela é salva, aí ela sai fazendo boas obras. Ela sai distribuindo comida para os necessitados, roupa para quem precisa de roupa, e calçado para quem precisa de calçado, e ajuda aquele que precisa ser ajudado. Mas ela faz isso não para ser salva, mas essa obra que ela realiza já é inclusive a manifestação da salvação que está na vida dela. É a expressão da sua fé. Com essas obras, ela não está fazendo a obra para se salvar, mas é porque já está salva. E a obra é uma consequência natural da fé. Volto a dizer, me mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, se eu tenho fé, mas não tenho obras, eu não tenho fé. Se eu tenho obras, mas não tenho fé, também eu não tenho nada, né? Mas se eu tenho fé, aí eu tenho obras, essas obras, elas autenticam a minha fé. Elas comprovam a minha fé. Elas confirmam a minha fé. Elas fazem com que a minha fé, ela se torne evidente. E note que eu estou, nessa noite aqui, mostrando as obras, não só no sentido da ajuda humanitária, né? Mas estou mostrando as obras como sendo também a obediência à palavra de Deus, ao seguir o Cristo, ao cumprir as determinações da palavra de Deus, ao fazer o que Deus diz para a gente fazer, ao praticar a palavra de Deus. Só ouvir a palavra e dizer que acredita nela não é suficiente. É preciso partir para a ação. Tem que ter ação, tem que ter envolvimento, tem que participar. É preciso participar, é preciso se envolver. Irmãos, amigos, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus. Manifeste para o mundo a sua fé. Que até o mais incrédulo, o mais ímpio, quando olhar para você, quando vê suas atitudes, quando vê como você fala, como você vive, como você reage às circunstâncias adversas, ele vai reconhecer: esse aí tem fé de verdade.
Esse aí é verdadeiro. Esse aí é cristão mesmo. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão de pessoas assim, aqui tem um bocado de gente que diz que é crente, que é cristão, que é evangélico, mas são fakes, são falsos, não são verdadeiros. Agora é bonito quando a gente ouve alguém dizer assim, está vendo aquele homem ali, aquele rapaz, aquela senhora, ele é verdadeiro, isso daí é crente mesmo. Isso daí é da igreja dele, é de verdade. Por que eles dizem isso de alguns e dizem o contrário de outros? É porque os outros não estão vivendo, enquanto que aqueles estão. E os que vivem verdadeiramente são os verdadeiros cristãos, que estão manifestando aí para o mundo a sua fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e que todos nós possamos viver a nossa fé de verdade, e que a nossa fé seja algo tão forte, tão visível, tão evidente, que até o mais ímpio, quando fala de nós, ele pode até não concordar com a nossa pregação, mas reconhece que nós somos verdadeiros. Nós cremos realmente no que temos falado, pregado e ensinado. Somos cristãos verdadeiros. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar todos de pés. Eu quero orar por você agora. Quero orar, ore e peça para que Deus ele te abençoe. Ore e peça para que você possa ser um cristão verdadeiro, que você seja sábio ao invés de tolo. Quem é o sábio é o que ouve e que pratica, é o que segue a Cristo verdadeiramente. Esse é o sábio. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor das luzes inacessíveis, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E nós compreendemos, ó Deus, que nós precisamos ter uma fé visível, uma fé com obras, uma fé que é manifesta através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, através de nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor nos abençoe para que nós possamos de fato viver e praticar a tua santa palavra. Eu oro, Deus, em favor de todas estas pessoas que estão aqui nesta noite. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, que a tua palavra possa frutificar no coração deles, de tal maneira que compreendam a tua palavra e que se tornem praticantes dela. Ó Deus, que todas as pessoas que conhecem estas pessoas, ao olharem para elas, possam ver a sua fé, possam perceber, de fato esse homem crê em Deus, de fato essa mulher crê em Deus, de fato esse jovem crê em Deus, de fato esta pessoa é um servo fiel do Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço esta bênção para a vida destas pessoas, para as nossas vidas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor. E nós vamos agora fazer o ofertório
é o momento de contribuirmos para a casa, para a obra do nosso Deus. E eu tenho aqui os envelopes para que aqueles que quiserem, né, possam contribuir com uma oferta de amor, com o dízimo que é do Senhor. Eu vou pedir, inclusive, para a pastora Ana passar aí. Se você quiser, você pode pegar um envelope desse. Mesmo que você não vá contribuir hoje, você pode pegar o envelope para trazer outro dia, né, para ajudar a obra de Deus. E eu quero também falar aos que nos assistem pela internet que vocês também podem nos ajudar esta obra, este ministério que está nascendo aqui na cidade de Manaus. Nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição, da sua oferta. Então, eu vou publicar depois para que vocês anotem aí a nossa conta, para que você possa fazer o seu depósito. Então, quando você quiser, você pode fazer uma transferência, pode fazer uma contribuição de amor para ajudar esta obra que está nascendo aqui na cidade de Manaus. E agora, vocês que vão contribuir nessa noite, eu peço que levante aí nas suas mãos as suas ofertas, o seu dízimo, que eu vou orar por você. Levante bem alto aí. Se não tem, levante a sua mão assim mesmo, eu vou orar por você também. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento, Pai, todas as pessoas que vão contribuir com a tua obra. Peço que o Senhor olhe para as mãos que se estendem para dar, e tudo aquilo que estas pessoas estão trazendo esta noite a esta igreja, a este ministério, eu peço que o Senhor lhes devolva multiplicadamente. Deus, abençoa a vida financeira destas pessoas, dá a eles a prosperidade, que eles vençam as contas, os juros, as dívidas, que o devorador seja repreendido da vida financeira deste povo. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Pastor Ana vai passar aí com a salva. Você pode colocar aí na salva a sua oferta, a sua contribuição de amor para a casa, para a obra do nosso Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Hoje nós estamos felizes com a presença do seu José, né? Marido da Dona Socorro, né? E é uma alegria muito grande tê-lo entre nós. E volte sempre, né? Todo domingo à noite, 18h30, nós estamos aqui cultuando a Deus. Tá? Nós também estamos nos reunindo nas quintas-feiras à noite, às 20 horas. É uma reunião de oração, só para a gente orar. Então, estão convidados também a virem participar. Quando quiserem, na quinta-feira, 20 horas, estejam aqui conosco. E brevemente nós estaremos começando um novo culto aqui, que é o culto da libertação, e esse será na sexta-feira à noite. Mas ainda não temos a data para o início dessas reuniões. Mas já vá se preparando aí, para quando a gente começar, você poder participar conosco. Amém? Vamos então ficar de pés e nós vamos encerrar a nossa reunião nessa noite. Eu vou pedir para a Ana e Cristine fazer a oração final nessa noite. Amém? Ana e Cristine. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por esses momentos que passamos na Tua presença. É muito bom para nós, ó Deus, estar em contato contigo, ouvir a Tua voz, te entregar os nossos louvores, ó Pai. Agora que estamos indo para o nosso lar, protege, Senhor, a nossa ida, abençoa a nossa semana, que seja uma semana de grandes vitórias. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, a vocês uma boa noite. O Pai esteja convosco.
E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Está encerrada a reunião. Para nós vai ser uma alegria muito grande ter o Senhor aqui. Deus vai abençoar. Cadê Sofia? Arruma a bolsa. Sorte, paz. Deus abençoe.